Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 7, segunda parte. Hoje nós vamos ler novamente a partir do versículo 25. Nós vamos comentar hoje a questão do casamento como uma aliança. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como eu tenho recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures se separar. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Se te casares com isso, não pecas. Se a virgem se casar, não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. Eu quisera poupar-vos. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Eu digo isso em favor dos vossos interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando a passar da flor da idade, e as circunstâncias exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme no coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu arbítrio, isso bem firmado no ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. Quem casa a sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso também eu que tenho o Espírito de Deus. Amém. Ontem nós falamos que a maturidade espiritual de uma igreja, ou de um servo de Deus, leva-nos a entender, a compreender o casamento na ótica de Deus, o valor do casamento na visão de Deus. E quando falamos do valor do casamento, falamos também do valor de ser solteiro no reino de Deus. Começamos falando disso. O foco nosso hoje, nessa segunda parte, eu queria falar sobre o casamento como uma aliança. É muito importante, irmãos, perceber que Paulo, no versículo 25, ele diz que os conselhos dele, e entendam que quando Paulo diz, digo eu, não o Senhor, ele não está tirando o nível de inspiração que ele estava do Espírito Santo. É uma linguagem apenas para dizer que ele estava trazendo um conselho muito específico para aquela realidade, mas ele diz, olha, eu fui levantado pelo Senhor para isso, ou seja, é a palavra de Deus. E ele diz no versículo 26, é interessante, o porquê ele está tendo tanto cuidado para falar do casamento e do permanecer solteiro. Ele diz, por causa da angustiosa situação presente. A igreja, debaixo de um nível grandioso de perseguição, a profecia de que Jerusalém seria destruída em breve, estava ali naquela realidade no coração de Paulo, porque o Senhor Jesus deixou isso claro, que Jerusalém seria destruída e para o estabelecimento do reino que eles esperavam, a vinda de Jesus no seu tempo, deveria acontecer algo muito grave naquele momento. Então Jesus está dizendo, olha, por causa desse momento, é melhor vocês não pensarem, ficarem planejando um casamento, agora isso não deve ser o foco de vocês. Quem é casado, permaneça fiel. Ele está ali levando a igreja a uma maturidade. Na condição onde você está, sirva a Deus intensamente. Sejam um casal, os que são casados, focado em buscar o Senhor, jejuando, orando, sendo pessoas de Deus. E você que é solteiro, não viva nem impedido de casar, achando que casamento é menos espiritual. Não, pelo contrário, diz case. Mas se você for ficar solteiro e consegue viver assim, entender isso até como um dom
para alguns, como Paulo diz, faça isso com toda alegria, com toda plenitude. A questão é que solteiro vai ter mais tempo para um ministério, às vezes mais dedicado, o tempo dele para o ministério, e também deve ser um tempo de amizades mais profundas, fazer amizades sem um cunho apenas de cobiça, de relacionamento efetivamente de um homem para com uma mulher, um namoro. Nós precisamos ter amigos, isso faz bem para a alma, e o solteiro precisa desenvolver isso na presença de Deus. Mas o casamento, Paulo deixa muito claro, amado, que é uma aliança. Casamento não é uma concordância de duas pessoas, um contrato social. Por isso no capítulo 7 ele fala, reprovando o divórcio. Ele diz que não se separe. E ele fala aí de conflitos no casamento. Ele fala sobre casados que o marido ou a esposa não são do Senhor, não tem aquela unidade espiritual, mas ele diz, não se separe. Se o cônjuge que não é do Senhor deseja se separar, você vai ficar livre, você não vai ficar escravo dessa situação a vida toda sofrendo por isso. Você vai administrar isso diante do Senhor. Mas a Bíblia é muito clara que o divórcio é abominável diante de Deus. A Bíblia deixa isso muito claro, que Deus abomina o divórcio. A exceção que o Senhor Jesus dá no Evangelho de Mateus é com respeito ao adultério. Quando há a infidelidade ou adultério, entendemos biblicamente que há uma permissão de Deus, após uma tentativa de reconciliar, de restaurar e de perdoar. Deve ser sempre a primeira atitude de qualquer um filho de Deus legítimo. Mas se não há arrependimento e mudança, aí nós entendemos que o Senhor libera essa pessoa, inclusive para um segundo casamento. Nesses casos, um caso que seria exceção, e mesmo assim também o segundo casamento debaixo de um propósito muito claro, porque casamento foi criado por Deus para ser uma vez só. Mas o Senhor Jesus deixa claro aqui também, através de Paulo, que o viúvo, ele é livre para casar novamente, porque a morte, ela separa, ela desfaz essa aliança que foi feita no casamento. Da mesma maneira, o adultério, ele é um pecado que viola a aliança. Mas quando a Bíblia diz que o casamento é uma aliança, nós temos que entender alguns aspectos. Primeiro, entender que toda aliança precisa ser renovada. Toda aliança precisa ser renovada. O casamento, por melhor que seja, melhor fase que esteja, ou não, precisa de investimentos constantes. Paulo vai falando isso aí, olha, marido, procure agradar a esposa. A gente costuma até brincar dizendo que às vezes você não vai conseguir, mas você deve procurar agradar a esposa. Deve ser um esforço contínuo do marido. Da mesma maneira, a esposa, procure agradar o marido. Falamos disso ontem. Então o casamento é uma aliança que precisa ser renovada. A aliança é renovada através de afeto. Alianças são renovadas através de investimentos, de expressão de carinho, de presentes. A aliança é renovada, sobretudo, através de uma comunicação saudável, transparente entre o casal e não negligenciar a vida sexual. A vida sexual é uma renovação de aliança. Cada relação sexual há uma troca de sangue, há uma troca de fluidos do corpo que também fazem parte da aliança sendo renovada entre o casal. Por isso Paulo fala tão claramente no capítulo 7, olha, o casal não deve se abster. A aliança é renovada emocionalmente, espiritualmente e é renovada sexualmente. A aliança é renovada na vida de oração do casal. Já falamos disso ontem, mas eu quero enfatizar mais uma vez, que um dos propósitos de Deus para o casamento, isso é muito bom pensar nisso, é estabelecer um casal de oração, um casal, ou seja, parceiros de oração que vão gerar promessas para o reino de Deus. A oração de concordância é uma chave espiritual que Jesus deu. Ele disse, se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa e ligarem na terra, terá sido ligado no céu. Então, quando nós pensamos no casamento, pensamos em entender que um dos propósitos do casamento é estabelecer um lugar onde haverá oração em concordância. É uma oportunidade de oração em concordância de duas pessoas que se conhecem, que se amam, que se respeitam, que superam as suas dificuldades juntos, porque, irmãos, os grandes amigos nossos são aqueles que nós já passamos por situações delicadas e superamos juntos. Às vezes um apoiando o outro, às vezes até entre o relacionamento dos amigos acontece coisas, mas são superados, porque o verdadeiro amor
ele vai superar os desgastes. Por que uma aliança precisa ser renovada? Porque toda aliança tem um desgaste natural. Toda aliança tem um pequeno desgaste, que só é suprido pelo óleo da unção de Deus, por essa derramada graça de Deus que vai renovando a aliança. Em segundo lugar, por ser uma aliança, o casamento precisa ser preservado. Então Paulo aqui no capítulo 7 de Coríntios, ele vai falar que não deve se separar. Ele inclusive diz, olha, se você se separar e de repente quer casar, volte para o seu marido, volte para sua esposa. Nós entendemos que Paulo está dizendo que há casos que o casamento está o conflito é tão grande, às vezes até começa a violência verbal, às vezes até física, quando aquele ambiente se tornou insuportável. Parece que Paulo está dizendo assim, às vezes é necessário uma separação pedagógica, uma separação ali terapêutica, um tempo, isso com supervisão, com conselho, para que o casal seja curado e retorne a essa aliança. Amado, nós cremos num Deus poderoso e sobrenatural que restaura casamentos. É interessante, a gente crê em milagre, crê em ressurreição, e às vezes quando fala de casamento, e quando nós estamos na situação, como às vezes é difícil, mas nós somos o povo que crê que Deus ama casamento, Deus estabeleceu o casamento. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, mostrando ali esse amor especial do Senhor pela família. E em terceiro lugar, por ser uma aliança, o casamento precisa ser mantido com perseverança. Amado, é isso que Paulo vai falar o tempo todo, perseverar. E é muito interessante o capítulo 7, o texto que nós lemos, versículo 32, ele diz: o que eu quero realmente é que vocês estejam livres de preocupações. Então Paulo não está dizendo aqui, não case porque você vai ficar preocupado, pelo contrário, ele diz aí que quem casa deve viver como se não estivesse casado. Não é no sentido de viver como solteiro. Ele está dizendo, não use o casamento como uma desculpa para você não dedicar-se ao Senhor. Ore com o seu cônjuge e faça do casamento um lugar para a glória de Deus. Ele diz a mesma coisa, ele fala, aquele que usa do mundo como se não precisasse dele. Os que choram como se não chorasse. O que ele está dizendo aqui é que nós não podemos deixar nada dividir o nosso coração do foco principal, que é conhecer a Deus, amar a Deus, ter intimidade com Deus e servi-lo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, eu não quero que vocês estejam divididos. Ou seja, está casado? Mantenha o casamento no altar de Deus e sirva ao Senhor, mesmo diante dos desafios do casamento. Está solteiro? Sirva ao Senhor desimpedidamente, mesmo nos desafios de se estar solteiro. Ele está dizendo, não deixe nada roubar a tua atenção. Há pessoas que parece que quando solteiro, o objetivo delas é conseguir um namoro, e esse não deve ser o objetivo do solteiro. O objetivo do solteiro deve ser agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, e enquanto agrada e faz a vontade de Deus, faz amizades profundas e saudáveis, das quais o Senhor vai indicar, o Senhor vai mostrar que dessas amizades, algumas vão ser mais pessoais, mais próximas, e destas o Senhor vai nos dar a liberdade de escolher, de decidir, porque o texto deixa claro isso, aqui falando sobre as viúvas, é livre para casar com quem quiser. O texto dá a ideia de uma escolha da pessoa, e o Senhor, na nossa caminhada de vida, nós vamos conhecer pessoas que vão nos ser mais especiais, no sentido de afeto, e dentre essas o Senhor vai nos dar liberdade para decidir, e vamos casar e decidir amá-la para a vida toda, porque a aliança deve ser perseverança, para que ela seja mantida. Então o propósito do casamento é liberar mais poder na oração de concordância, e sobretudo, nada deve nos distrair. O que Paulo fala aqui no versículo 31, os que se utilizam do mundo como se dele não usasse, pois a aparência deste mundo passa. O que ele está dizendo é, vivam uma vida focada em ouvir a voz de Deus. Não deixe que o materialismo, não deixe que a tecnologia, não deixe que as questões de relacionamento, as questões de alma, não deixe que as preocupações do mundo dividam o teu coração.
Que nessa manhã o nosso coração seja inteiro do Senhor. Você é casado, seja inteiramente dedicado ao Senhor. Você é solteiro, esteja focado no Senhor. A maturidade espiritual, então, vai nos levar a ter uma visão equilibrada, uma visão equilibrada, uma visão de Deus, do casamento, da vida de solteiro, dos relacionamentos em si. Essa palavra que Deus nos traz nessa manhã, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém.